A morte de duas mulheres por febre oropouche no interior da Bahia acendeu um alerta, já que a doença existe há quase 70 anos no Brasil e nunca tinha evoluído a óbito anteriormente, nem aqui e em nenhum lugar do mundo. A Bahia tem 839 casos confirmados de febre oropouche em 59 municípios. A doença é transmitida através do mosquito pólvora, mais conhecido como maruim. Nem todo mosquito transmite a doença. E as mortes confirmadas em duas mulheres jovens, segundo o especialista, é a exceção da exceção. Chama muita atenção porque nunca houve mortes. Mas como foi o Ministério que diz que realmente as mortes dessas jovens foram causadas pelo vírus, então a gente não vai questionar. Mas chama a atenção que esse vírus esteve no Caribe, onde foi descoberto em Trinidad e Tobago há muitos anos atrás, antes dos anos 60, e também não foi relatado nenhum caso de morte. Apesar de ser uma possibilidade, ainda não é possível afirmar se a morte das duas mulheres está relacionada a uma mutação do vírus. Não acredito que seja bem uma mutação. Esses vírus sofrem mutações porque são vírus RNA. Mas pode ter sido uma resposta imune exacerbada do próprio organismo, né? A defesa do seu organismo muito forte terminou agredindo suas próprias células e seus órgãos vitais, como o coração, fígado e rim, que pode levar o indivíduo à morte. O doutor explica que o vírus surgiu no Brasil nos anos 60, em Belém do Pará. Em setembro e outubro do ano passado, houve um surto da febre em Rondônia e no Acre, sem casos graves. E o médico reforça que não há motivos para pânico. Não é motivo para se desesperarem, porque nas pesquisas que fazemos, eu descobri Zika vírus aqui em 2014, 2015. Em 2020, nós encontramos aqui na cidade de Salvador 10 casos de oropouche, 10 casos na suburbana e outros bairros de Salvador. E não morreu ninguém naquela época. E foi assim, 10 casos e depois não encontramos mais. Então, não é para a população se desesperar, ficar aflita, que oropouche vai matar a população. Não, não vai. Não há um público ou faixa etária específicos de risco. O Ministério da Saúde investiga se 2 casos de microcefalia em bebês podem ter relação com a doença. Há estudos que a gente sabe, há uma possibilidade, estudos com animais, a gente sabe que tem uma possibilidade dessa transmissão vertical. O que é que hoje o Ministério está fazendo junto com os estados? Nós estamos avaliando, investigando quais são essas possibilidades. Então, isso significa que a gente precisa ficar mais alerta. O importante agora é reforçar os cuidados para evitar contrair a doença. As mulheres, elas precisam, até as gestantes, é importante que elas usem roupas mais compridas, né? Por quê? Porque a gente precisa proteger. É uma doença que está tendo um comportamento diferente. Nós não éramos área endêmica. Aqui não existia. Hoje nós sabemos que é o mosquito pólvora, que é o que nós chamamos de maruim. E ele se alimenta, esse vetor, muito de matéria orgânica. Então é muito comum em regiões onde você tem plantação de cacau, plantação de bananeira, que é importante que se tenha essa matéria orgânica. Então hoje a gente precisa trabalhar muito na linha da prevenção e da promoção da saúde, mas entendendo que o paciente que chega com sintomas, ele não pode ser diagnosticado sem um exame laboratorial apenas como uma dengue, um zika ou chikungunya. Precisa ser feito o exame laboratorial para que a gente tenha certeza e que trate esse paciente da melhor forma possível.